Recentemente eu investi 2 milhões de reais nessa ação porque ela está muito barata. E tem um detalhe, tá? Que é o que, na minha opinião, tem muito pouca gente, quase ninguém que está prestando atenção nessa ação. Uma ação que fica meio que escondida em meio a ações bem mais populares, como o Banco do Brasil, Itaú. Até porque somente 0,5% dos investidores na bolsa tem esse papel em carteira. Eu comprei por conta de um único critério matemático que eu também vou te explicar nesse vídeo. Então presta muita atenção no que está por vir, beleza? Então já comenta aqui o nome de uma ação que você está comprando, que você acha que está mais escondida, e presta atenção aqui em tudo que eu vou te mostrar nos próximos minutos. Então eu quero começar esse vídeo te provando que essa é uma ação mais escondida, que pouca gente vê. Recentemente eu joguei o código dessa ação no Google Trends, uma ferramenta do Google para ver tendências de pesquisa. E o que eu vi é que essa ação ela deu uma bombada ali em 2021, mas agora ela está num patamar em que poucas pessoas estão pesquisando sobre ela. Isso fica mais claro quando a gente compara com nomes mais populares como Taesa ou como o Banco do Brasil. Usando aqui ferramentas de pesquisa no Google, a gente percebeu que cerca de 49.500 pessoas procuram o código dessa ação por mês, todos os meses, que é tipo 0,2% do total de investidores registrados na B3. E é um valor muito menor do que pesquisas por palavras-chave como Taesa ou ainda como Banco do Brasil, né, o código BBAS3. E ainda, se a gente for comparar o número de investidores nessa ação, a gente encontra menos de 100 mil, 96.500 investidores. Não dá para comparar com o número de investidores em Taesa, por exemplo, que já passa dos 770 mil, ou do Banco do Brasil, que passa de 1 milhão e 100 mil investidores. Eu estou te mostrando tudo isso, tá? Número de pesquisa, quantidade de investidores, tendência de pesquisa, não para te enrolar, não para encher linguiça, nem para conseguir provar que ninguém, entre aspas, está investindo nessa empresa, mas para já começar a te alertar para um negócio chamado viés da disponibilidade. E para você entender o que é o viés da disponibilidade, primeiro você tem que entender o que é um viés comportamental. Basicamente um atalho no raciocínio que a gente usa, a gente seres humanos, para simplificar o processo de tomada de decisão. Existem dezenas de viés comportamentais e o da disponibilidade diz que a gente dá um peso muito maior para informações que estão facilmente disponíveis na nossa cabeça. E geralmente o que está facilmente disponível na nossa cabeça, em se tratando de investimentos, são aqueles investimentos mais populares, aquelas ações mais populares, daqui a pouco de empresas que a gente conhece, está habituado, como por exemplo o Banco do Brasil. Se você andar aí, sei lá, 5, 10 quilômetros na tua cidade, você vai passar por pelo menos uma agência do Banco do Brasil. Por exemplo, Vale, Itaú, ações que você abrir qualquer portal de notícias, vai ver suas cotações ou seus nomes estampados em manchetes. Enfim, tá? Uma ação popular, ela pode ser uma boa ação, né? Porque ela é popular, que ela é ruim. Mas o fato é que quem não tem uma estratégia muito clara de investimentos não vai olhar para uma ação menos popular, uma ação menos pesquisada, uma ação que aparece menos nas manchetes. E muitas vezes o fato de uma ação aparecer bem menos, o fato dela passar por debaixo do radar, faz com que ela fique mais barata do que a média. E, enfim, tá? A gente só comprou aqui 2 milhões de reais, pouco mais do que isso nessa ação. E detalhe, tá? Quando eu falo a gente comprou, eu comprei, eu tô falando como porta-voz do Clube do Valor, uma gestora de investimento. Aí fecha esse parênteses, a gente só comprou essa ação por conta de um critério matemático. Eu já vou te explicar qual é, mas que eu já te adianto que está conectado com o fato de a gente ter uma estratégia muito clara de investimento. Algo que o Luiz, um seguidor aqui do YouTube que passou por uma consultoria de investimentos gratuita conosco recentemente, revelou não ter. O Luiz, ele agendou uma sessão de consultoria gratuita porque ele estava muito insatisfeito, estava se sentindo muito inseguro com as suas decisões de investimentos, que além de não sentir que ele tinha tempo suficiente para se dedicar à sua tomada de decisão, ele não tinha muita segurança naquilo que ele estava comprando. Por exemplo, nosso consultor perguntou para ele, olha, por que tu tem um peso tão grande em ações da Petrobras, por exemplo, que tinha um peso bem maior do que a média da carteira dele, ou o Banco do Brasil? E aí o que ele respondeu foi, olha, eu vi que o preço por lucro de Petrobras estava baixo, Banco do Brasil eu vi manchete que estava que o Barça tinha comprado. Enfim, por mais que ele tivesse motivos, ele não tinha um motivo muito claro. E quando a gente perguntou para ele se era um processo igual para decidir todas as ações que ele deveria comprar e se ele tinha algum processo para definir o peso de cada ação na carteira, ele não soube dizer. O que para mim é um exemplo de alguém que está investindo sem estratégia. Investir sem estratégia vai acabar fazendo com que você sinta assim como o Luiz sentiu, inseguro com as suas decisões. Se você tem essa sensação de que investir está te tomando muito tempo ou que você não está muito seguro com as decisões tomadas, eu queria que você apertasse aqui no primeiro link na descrição, preenchesse um rápido formulário para solicitar uma ação totalmente gratuita de consultoria de investimento. Não me interessa se tem 100 mil, 500 mil, 1 milhão, 10 milhões de reais investidos. O fato é que eu quero te entregar a oportunidade de você conversar com o especialista de investimentos aqui do Clube do Valor por 1 hora, numa conversa em que esse especialista vai entender como você está investindo, vai entender o teu perfil de investidor, vai mostrar pontos de melhoria na sua tomada de decisão e te entregar um plano de investimentos. Tudo isso de graça, um processo que é muito elogiado aí por quem passa por ele. Como o caso aqui da Vera, que recentemente falou com o Murilo e gostou
muito da sessão de consultoria, porque, segundo ela, a gente foi muito direto ao ponto, as informações foram claras. Enfim, se você quiser conversar conosco, o primeiro link aqui na descrição. Agora eu vou te mostrar um pouco dos resultados recentes dessa ação, mostrar os números dela e conectar com a nossa estratégia de investimentos que nos fez comprar essa ação. E é claro, te revelar que ação é. Aliás, eu imagino que você não tenha clicado nesse vídeo só para saber qual ação é. Isso aqui eu não quero que seja interpretado de forma alguma como uma diquinha ou coisa assim, tem como uma forma de chamar a tua atenção e trazer um conteúdo bom que vai te ajudar a tomar decisões melhores. Dito isso, vamos lá para o contexto dessa ação aqui, que nos últimos 12 meses está caindo cerca de 16%, mas que nos últimos 5 anos, entre altos e baixos, ela cresceu 52%. Isso considerando dividendos, tá? Porque se você entrar aí no Google Finance, digitar o código dessa ação e botar ali em 5 anos, vai parecer uma alta bem menor, só que essa cotação aqui do Google Finance, ela não leva em consideração o reinvestimento dos proventos, o que eu acho que está incorreto. Mas enfim, o fato é que nos últimos 30 dias essa ação aí subiu cerca de 8%. E o que está por trás desses números e dessas oscilações? Para começar, o primeiro contexto que eu quero te trazer é que essa empresa aqui, ela é líder no setor imobiliário no nicho de alta renda aqui no Brasil. Ela foi fundada em 1972 e atualmente ela desenvolve e administra projetos ligados à renda recorrente. Ela tem aí uma operação com hotéis, restaurantes, aeroportos e está na bolsa há mais de 15 anos, sendo que 43% das suas ações estão em free float e que nos últimos 6 meses caíram bastante graças ao embargo em obras localizadas no interior de São Paulo. Para ser mais preciso, a gente está falando aqui de um mega complexo que foi embargado pela Justiça de São Paulo e o motivo disso foi uma série de irregularidades nos estudos de impacto ambiental da construção. Bom, nos resultados divulgados no mesmo mês em que saiu essa manchete, a empresa reportou uma queda de cerca de 8% na receita, mas um aumento no resultado líquido ano contra ano. E aqui outro destaque desse primeiro trimestre é o fato de que essa ação vai pagar dividendos todos os meses do ano. Isso foi anunciado em dezembro do ano passado. Mas voltando agora para o presente, tá? O que a gente tem de informação mais recente sobre essa empresa foi a venda de uma parte da fatia que ela tinha em 3 shopping centers brasileiros, que rendeu mais de 270 milhões para o caixa dessa instituição, valor que deve impulsionar os resultados que vão ser divulgados em breve. Mas além desse montante que entrou em caixa, a venda dessas fatias de shopping centers teve um outro motivo, que foi de seguir com o objetivo estratégico de focar em ativos de renda recorrente para o público de alto padrão e também gerar caixa para reinvestir no próprio negócio. Até aqui você teve um overview dessa empresa, só que se você me acompanha há mais tempo, você é um clubista, sabe que eu não olho para nada disso na hora de tomar decisões de investimento, sabe que a gente olha apenas para números. Sim, um dos pontos que está aqui no nosso DNA, no Clube do Valor, é ter estratégias de investimentos que sejam totalmente sistemáticas. Significa que elas são frutos de um processo, de um método que olha somente para números, partindo do pressuposto de que tudo que está aí na mídia, que está em manchetes, já foi para os números e que por conta dos vieses comportamentais dos seres humanos que compram e vendem ações, isso vai com peso muito maior do que deveria ir, e aí que a gente acaba vendo possibilidades de comprar ações com bastante desconto. Claro que essa não foi uma ideia que eu inventei, mas que a gente foi pioneiro aqui no Brasil. Eu fui apresentado há cerca de 10 anos quando eu li esse livro aqui, Fórmula Mágica do Joe Greenblatt para vencer o mercado de ações. É um livro que foi a base para a construção da nossa estratégia de seleção de ações e para outras estratégias do Clube do Valor. Mas esse assunto para outro vídeo, agora eu quero mostrar um pouco os números e os múltiplos dessa ação. Para isso eu vou usar a nossa planilha inteligente para a seleção de ações. Eu vou comparar essa empresa com a Taesa e com a Klabin, que são duas empresas eu sei que são bem populares, né? Sempre que a gente faz vídeo sobre elas, os vídeos bombam aqui no YouTube. E eu vou passar aqui em alguns múltiplos dessas 3 empresas. Aliás, essa planilha, tá, que eu tô utilizando, que você acabou de ver na tela, você pode baixar de forma totalmente gratuita aqui no segundo link na descrição, beleza? E colocando essas empresas lado a lado, eu quero destacar algumas coisas, tá? A primeira, os indicadores de rentabilidade. O ROIC das 3 empresas é considerado baixo, e o mesmo vale para o ROI, em especial dessa empresa aqui, que é a tal ação secreta. E esse pode ser um dos motivos para explicar o seu tamanho de desconto. Apesar de ter um ROI baixo, essa empresa tem uma margem EBIT bem elevada e uma margem líquida boa também, no mesmo nível de Taesa, embora seja um setor diferente, e possivelmente essa rentabilidade menor, ela acaba fazendo com que essa empresa tenha múltiplos bem mais descontados. Pode ver que o preço por valor patrimonial dela é bem menor que Taesa, que Klabin, que seu preço por lucro é bem menor também, que seu dividend yield, embora isso aqui não seja um case de dividendos, tá? Ele está competitivo, muito por conta do desconto nas demais métricas, mas que a volatilidade dessa empresa é bem maior, o que indica um maior risco também. Por fim, o EV/EBIT dela é bem menor. Isso é um dos fatores que está por trás da nossa estratégia de investimentos, né? Na estratégia das ações mais baratas da bolsa, a gente olha para o inverso do EV/EBIT, para o que seria o EBIT dividido pelo EV, só que a diferença é que o nosso time aqui de investimentos parte do EBIT, aqui para contexto uma linha do DRE da empresa,
que é algo próximo ao lucro operacional, e o nosso time transforma ele em lucro operacional, e aí divide pelo Total Enterprise Value, e a nossa ideia é ter 20 ações, maior earning yield, que é o resultado desse lucro operacional dividido pelo EV. Fazendo o backtest, no passado, essa estratégia teria rendido muito bem, bem acima da média do mercado, e comparando com essas duas empresas, Klabin e Taesa, enquanto Klabin está na posição 114 no nosso ranking de ações mais baratas da bolsa, com earning yield de 7%, enquanto Taesa está na posição 52 com earning yield de 11%, essa empresa aqui está com earning yield de 16,88, está na 12ª posição, e foi por isso que eu comprei essa ação. Isso aqui foi de novo falando como porta-voz do Clube do Valor. O nosso fundo de ações comprou cerca de 2.300.000 reais dessa ação. A ação da JHSF, de código JHSF3, uma ação que o Eduardo aqui, o canal chamou de joia há cerca de 2 anos atrás, e que mais recentemente, pessoas como o Lucas e como o Bruno pediram para eu fazer um vídeo sobre. Só que como ela é muito impopular, se eu colocasse aqui JHSF, ação que eu comprei, ninguém iria clicar. Então a gente tem que fazer esse artifício aqui de marketing para ganhar a tua atenção e te entregar valor que espero que tenha entregue nesse vídeo. Já me diz, JHSF entra na tua estratégia? Deixa aqui o teu comentário. E aí, se você quiser conhecer outras ações que eu estou comprando, vou deixar aqui o link para um vídeo complementar a esse. E se você quiser ter uma conversa de 1 hora com o especialista aqui do Clube do Valor, aqui vai estar o botão para você clicar, preencher alguns dados e esperar aí uma ligação de alguém da minha equipe. Um grande abraço e até mais.